está chegando, vamos festejar. Jesus nasceu e veio nos salvar. O Natal está chegando, vamos festejar. Jesus nasceu e veio nos salvar. Os sinos batem, blim, 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 blim. Os sinos batem, blim, 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 blim. Os sinos batem, blim, 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 blim. E o coração blim, 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 bate também. Os sinos batem, blim, 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 blim. Os sinos batem, blim, 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 blim. Os sinos batem, blim, 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 blim. E o coração blim, 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 bate também. Blim, 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 blim. Olá e bem-vindos! E nessa época do ano, parece que o mundo dá uma desacelerada, né? Nos convida a uma pausa, a uma reflexão. Com certeza. E é exatamente essa a nossa proposta hoje. Vamos mergulhar num material devocional bem particular, focado em dar uma nova profundidade ao significado do Natal. O que me fisgou de cara, sabe, foi a estrutura dele. Ah, sim. E é uma estrutura, assim, muito inteligente. Ela pega uma celebração que para muitos virou algo externo, coletivo, luzes, presentes, ceia, Isso. e a transforma em um caminho interior. Uma jornada que é ao mesmo tempo muito pessoal e, incrivelmente prática. Ele nos provoca a pensar em como essa celebração reverbera nas nossas ações, no nosso modo de viver. A nossa conversa vai seguir exatamente esse roteiro, que se desdobra em 4 etapas: o louvor, a ação, o estilo de vida e, por fim, o ensinamento central. Ótimo. Então vamos ao primeiro passo, o louvor. Como posso louvar a Deus? E a resposta que ele oferece, olha, me surpreendeu. Ele nos aponta para o Salmo 2, um texto do Antigo Testamento. Confesso que quando eu li essa referência, minha primeira reação foi de tipo, estranheza. Imagino. Eu pensei, o que um salmo que fala de reis, de poder, decretos, nações, o que isso tem a ver com o nascimento de um bebê vulnerável numa manjedoura? Exato. O versículo destacado é o 7. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Para mim, a conexão não era nada óbvia. E essa sua estranheza é a chave para entender a profundidade da escolha do autor. Você tem toda a razão. O Salmo 2 é um salmo de coroação, um texto político e real. Certo. Na tradição judaica, ele era usado na entronização dos reis, mas ele sempre carregou uma dupla camada de significado, a expectativa profética de um rei perfeito, o Messias. Ele está dizendo, olhem bem, este bebê não é apenas um bebê, ele é o cumprimento daquela promessa antiga. A realeza dele não começa na vida adulta, mas no exato momento do seu nascimento. Desde o início. Desde o início. A frase, você é meu filho, é arrancada de um contexto de poder terreno e aplicada ao evento mais humilde para estabelecer a identidade divina e real de Jesus. Agora a ficha caiu. Então a ideia é que o presépio não é o começo da história, mas o clímax de uma promessa de séculos. O louvor proposto aqui não é pela cena singela, mas pelo peso cósmico do que ela representa. Perfeito. A chegada de um rei prometido. E isso dá uma densidade à data que muitas vezes a gente perde, não é? Exatamente. Você usou a palavra perfeita, densidade. E a oração de agradecimento que acompanha esta sessão martela exatamente este ponto. Não é uma oração genérica de obrigado pelo Natal. Não. Ouça só. Senhor, eu te agradeço porque no Natal celebramos o teu filho, o Rei prometido. Obrigado por cumprires tua palavra e enviares Jesus que reina com justiça. Uau! As palavras-chave são Rei, prometido, cumprires tua palavra, justiça. O louvor nasce do reconhecimento de que Deus é fiel a um plano traçado há muito tempo. Faz todo sentido. E essa ideia de uma promessa cumprida naturalmente leva a uma reação, né? Se você recebe uma notícia que esperava há muito tempo, o instinto é compartilhar. É claro. E me parece que é para aí que o material nos leva na segunda etapa. A pergunta muda de algo interno para uma convocação. O que o povo de Israel deveria fazer? A referência é Isaías 52.
E a imagem é fortíssima, Sim, especialmente no versículo 7. Como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. É uma imagem de urgência, de alegria que não pode ser contida. e, de novo, o contexto original de Isaías é crucial. Essas palavras foram escritas para um povo exilado na Babilônia, um povo que se sentia esquecido por Deus, vivendo em terra estrangeira. A chegada de um mensageiro anunciando o fim do cativeiro e o retorno para casa era a melhor notícia possível. Significava liberdade, restauração, vida nova. Certo. Ao aplicar isso ao Natal, o material faz uma analogia poderosa. O nascimento de Jesus é a boa notícia definitiva que anuncia o fim do nosso exílio espiritual. E se nós recebemos essa notícia, A implicação é clara. a implicação é clara. Nós nos tornamos os mensageiros. A tarefa é carregar essa mensagem adiante. É fascinante pensar no que seria esse mensageiro correndo pelas montanhas hoje. Seria um post viral, Um podcast. uma conversa sincera com um amigo. Boa pergunta. A imagem de Isaías é tão física, tão urgente. Como a gente traduz essa urgência para o nosso mundo digital, que já é tão saturado de notícias? Essa é uma pergunta excelente. E talvez a resposta esteja na qualidade da mensagem, não só na velocidade. E é aí que o material nos surpreende de novo de uma forma bem contraintuitiva. Associada a essa convocação para ser um mensageiro, não temos uma oração de celebração, mas sim uma oração de perdão. Isso me pegou de surpresa. Justo no momento da ação, da missão. Por que essa escolha? Parece quase um freio de mão. É exatamente isso. É um freio de mão proposital e muito sábio. Ouça a oração. Senhor, perdoa quando deixo de viver como portador das boas notícias de Cristo. Perdoa quando escondo a alegria do Evangelho em vez de anunciá-la. Forte. O que o autor parece estar nos dizendo é que antes de corrermos para as montanhas, precisamos verificar se a notícia que queremos anunciar é de fato real em nossas próprias vidas. A credibilidade da mensagem depende da coerência do mensageiro. Claro. De que adianta anunciar notícias de paz se vivemos em guerra constante? De que vale falar de salvação se nossa vida parece aprisionada pela amargura? A oração é um chamado à integridade. Então não é pessimismo, é um convite ao realismo. A ideia de que nossa vida é a primeira plataforma de anúncio. Se ela não estiver alinhada, nossas palavras serão vazias. Perfeito. E essa busca por coerência interna me parece o gancho perfeito para a terceira parte do material, que é totalmente pessoal. Como devo viver? Perfeitamente. E aqui, saímos do Antigo Testamento e vamos para a carta aos Hebreus, no capítulo 1. A passagem é uma das mais altas declarações sobre quem é Jesus, e o versículo 3, que é o destaque, tem uma força poética imensa. Sim. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Essa imagem da perfeita semelhança me para. Não é parecido com, não é uma boa cópia. O texto diz que ele é a representação exata. Exato. A responsabilidade de viver à luz de uma verdade tão absoluta parece esmagadora. Como se vive isso na prática? A palavra grega original para a perfeita semelhança é charakter. Ela se referia à impressão exata que um selo deixa na cera quente. Não é uma imitação, é a marca idêntica. Uau! A passagem está dizendo que, se você quer saber como é o caráter de Deus, olhe para Jesus. Então, a pergunta como devo viver se transforma. Não se trata mais de seguir uma lista de regras. Não. Trata-se de orientar a vida inteira por uma pessoa. É alinhar nossos valores, nossas reações com o caráter daquele que é a impressão exata de Deus. É menos sobre fazer e mais sobre ser. É muito mais profundo e, honestamente, muito mais difícil do que seguir uma lista de pode ou não pode. É um convite a uma transformação de caráter, que é um projeto de vida inteira. Sem dúvida. E imagino que a oração aqui reflita essa dificuldade. Reflete, e de uma maneira que subverte completamente nossas expectativas. Depois de contemplar essa glória, qual seria a nossa oração mais instintiva? Provavelmente algo como: Senhor, me ajude a refletir um pouco dessa glória. Sim, me ajude a ser mais como Jesus. Exato. Mas o material nos leva por um caminho radicalmente diferente.
A oração aqui é uma oração de intercessão. O foco sai completamente de nós e se volta para o outro. Como assim? A oração diz: Senhor, intercedo pelos que ainda não enxergam a glória de Cristo neste Natal. Que todos tenham os olhos abertos para reconhecer o brilho do Salvador. Uau, isso é transformador. O texto está sugerindo que a melhor maneira de viver essa glória em nós é nos esquecermos de nós mesmos e desejarmos que os outros a vejam. Isso. Que a nossa própria experiência espiritual se aprofunda quando a nossa maior preocupação é a experiência do outro. É uma lógica totalmente altruísta. É a lógica do Evangelho em sua forma mais pura. A verdadeira forma de honrar a luz não é tentar brilhar mais forte, mas trabalhar para que a luz alcance lugares escuros. A vivência pessoal se torna um ato de amor e serviço. E essa preocupação com o outro, esse amor que se vira para fora, nos levam diretamente ao coração de tudo, a pergunta final: o que Jesus ensinou? Exatamente. A resposta vem do famoso prólogo de João, capítulo 1, e o versículo 14 é o ápice. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. A palavra se torna frágil, palpável, humano. Talvez a grande lição seja essa: a divindade se aproxima com humildade, com proximidade. Você captou a essência, é exatamente isso. A resposta à pergunta, o que Jesus ensinou, não é uma lista de sermões. Neste contexto, o ensinamento fundamental de Jesus é a sua própria existência encarnada. Ele ensinou ao se tornar um de nós. Exato. Ele ensinou ao viver cheio de amor e de verdade no meio da poeira, do suor, das complexidades da vida. O método é a mensagem. Deus não ficou distante, gritando instruções. Ele montou sua tenda entre nós, como diz uma tradução mais literal. Um ensinamento que não é para ser apenas admirado de longe, mas vivido. E aí, imagino que entra a última oração do material, fechando o ciclo. Sim, a oração de disposição. É a aterrissagem final e prática de toda essa jornada. A oração diz: Senhor, eis-me aqui para viver tua verdade e teu amor revelados em Jesus. Usa-me para servir, acolher e testemunhar o teu amor encarnado. E o círculo se fecha. Perfeitamente. Então, resumindo, o que este material nos propõe é um roteiro para viver o Natal que vai muito além da superfície. Primeiro, agradecer pela promessa cumprida. Certo. Segundo, refletir sobre nossa própria coerência. Terceiro, interceder, mudando o foco de nós para os outros. E, finalmente, dispor-se a transformar toda essa teologia em amor prático. Exatamente. E depois de toda essa nossa conversa, a pergunta que fica martelando para mim, com uma provocação final, é esta. Qual? Se o grande evento do Natal é a celebração da palavra que se tornou um ser humano para viver entre nós, como nós, nas nossas rotinas, no trabalho, na família, podemos fazer com que as nossas palavras e ações também se encarnem. Como podemos transformar nosso amor, nossa verdade, nossa compaixão em algo concreto, palpável e real para as pessoas ao nosso redor? Uma ótima pergunta para levar conosco nestes dias que antecedem o Natal e para muito além deles. Uma excelente reflexão. O Natal está chegando, vamos festejar. Jesus nasceu e veio nos salvar. O Natal está chegando, vamos festejar.